Que situação, né? Nem os médicos conseguiam ajudá-la. Eu tenho certeza que muita gente no Amazonas enfrenta situações assim, situações onde a mão humana não alcança. O que fazer quando a dor é insuportável? Amarravam ela na cama. E as pessoas, a equipe médica, assim como os familiares, eram apenas espectadores do sofrimento dela. Como mudar? Como fazer isso ser diferente? Como mudar uma história que tem tudo para terminar mal? Esse programa vai em muito ajudar você, que enfrenta situações assim na sua família. As pessoas até dizem do seu marido, ou esposa, ou filho, olha, pau que nasce torto, morre torto. Elas olham a situação que você vive e dizem assim, é daí para pior. São só essas palavras que você tem ouvido. Mas nós vamos não só falar, nós vamos mostrar para você que uma situação que parece perdida como a dela, pode sofrer uma inteira mudança. Não estamos falando de melhora e agora nem de alívio. Estamos falando de uma mudança inteira. Como aconteceu com essa jovem também, Gabriela, que você acompanha e nós lembramos dela. Ela chegou assim, pancada mesmo. Quando ela entrava na igreja, a gente se assustava. Acompanhe. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa bem triste, eu não entendia por que eu estava nesse mundo, por que eu existia, então era uma questão que eu tinha desde criança, né? Eu tinha muitas dúvidas e eu lembro de que quando eu era criança, eu tinha muito pensamento de que seria bom um carro me atropelar se eu morresse. E se agravou na adolescência para a juventude, que eu me envolvi com coisas erradas. A ansiedade, ela foi o que mais me destruiu, que foi o que me fez chegar até aqui na igreja. Quando eu conheci a igreja, foi através de um convite. E eu passava aqui na frente da Igreja Universal e eu tinha esse desejo de conhecer, eu tinha essa curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha orgulho, porque eu cresci tendo esse preconceito com a igreja. Então, quando me convidaram, dentro de mim deu assim, poxa, eu preciso ir. Eu quero muito ir, eu tenho esse desejo. E quando eu cheguei, eu encontrei assim, tudo que eu precisava. Eu senti paz, eu lembro de eu ter sentado num banco e eu olhei para a igreja assim, toda ao meu redor, e eu fiquei assim maravilhada. Ainda não tinha começado o culto, mas eu fiquei assim maravilhada. Meu Deus, que lugar é esse? E ali eu percebi que aqui era o meu lugar. Então eu vim, me senti bem, mas logo eu deixei de vir. E aí quando as coisas apertavam, eu me sentia mal, eu vinha de novo. Mas quando chegou o momento que eu realmente me senti cansada de tudo que eu estava passando, de que eu queria botar um ponto final, começar uma vida nova, eu já sabia onde ir. Então eu vim e aí eu me entreguei para Deus de fato e de verdade. Foi a melhor decisão da minha vida. Um dia eu me batizei nas águas. Aquele dia foi marcante na minha vida, porque naquele dia que eu me batizei, eu falei assim, meu Deus, eu quero uma vida nova. E então começou a busca pelo Espírito Santo. E eu comecei a vir nas quartas-feiras, sempre ia diante do altar, buscava. E eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor. E aí eu recebi o Espírito Santo e ali se concretizou uma vida nova. Deus mudou tudo, em todos os sentidos, não só interior, mas externamente. Até a minha família, eu percebi uma mudança na minha família, na minha casa, uma harmonia diferente. Hoje eu não tenho mais ansiedade. Hoje eu sou feliz, eu sou alegre, não tenho ansiedade, muito pelo contrário, eu tenho um amor pela vida. Eu falo porque ela era do rock pesado mesmo, sabe? Aquelas botonas. Mas nunca nós preterimos, jamais. Hoje você tem aí, inclusive, ela está para casar sábado agora, né? Está para casar sábado agora, tá? E bota aí a foto dos dois juntos aí, ó.
sábado agora vai casar. Olha que mudança, 3 anos. Ela com uma vida nova, com um espírito novo. E se cumpre essa palavra, põe na tela para mim, por favor, Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. Olha aí, meu amigo, minha amiga. E o campo fértil, aquele que já tem o Espírito Santo também, será conhecido, reputado por um bosque. Ou seja, haverá um crescimento. Oh, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora que me acompanha, seca por dentro. Volta para mim aqui. Você pode estar em depressão, muita angústia, até que do alto você seja revestida pelo Espírito Santo. Esse programa vai impactar daqui a pouco, nós vamos estar em quase 100 pastores fazendo uma oração por você. Eu quero você ligado conosco aqui, mostra a nossa central de atendimento. Você pode ligar agora, 21 21 11 11, tem esse zap nacional que não te deixa sem resposta. 3573 3500. Você quer mudar? Volta para mim aqui. Se você quer ser essa criatura transformada, você quer deixar para trás essas marcas também, essas muitas mágoas, você quer deixar para trás seus traumas. Então, o dia é hoje, nessa noite do maná escondido. A gente vai ter pela manhã também, mas as brasas juntas aquecem mais, né? Mostra a imagem da nossa última quarta, à noite, especialmente 19 horas. É um jantar com Deus, com a palavra, com a bebida do Espírito Santo. Você quer uma nova história com Deus, está aí todo deteriorado, enfraquecido, se achando impotente. Você quer mudança, mas como? Como mudar? Eu não aguento mais. Você vai conseguir. Nós vamos, no final desse programa, você vai mudar esse teu linguajar aí. Você, ao invés de falar não posso, sou fraco, sou pobre, ou não posso por isso, por aquilo, você vai falar essa palavra aqui, ó. Põe na tela para mim, Joel, aí. E diga o fraco, : eu sou forte. Eu sou forte, porque precisa ter esse momento na sua vida. Acompanhe agora a história da Milena. Olha como ela se libertou. Todas as trevas saíram. Toca aí. Quando eu era criança, minha mãe me levava na casa de encosto. Participava de várias festas, de vários rituais. Começou a prejudicar muito a minha vida. Eu ouvia vozes falando para mim me matar, vozes falando que eu não era amada pela minha família. Meu nome é Milena e eu fui vítima de um ritual. Comecei a ter muitos problemas na minha vida. Sofria muito de dor de cabeça e batia a cabeça na parede para ver se essa dor passava, mas não tinha jeito. Eu ouvia vozes falando para mim me matar, vozes falando que eu não era amada pela minha família, que ninguém gostava de mim, que eu não ia ser feliz. Quando chegou na minha adolescência, aos 12 anos mais ou menos, eu achei que eu ia melhorar a vida de adolescente, só que daí tudo piorou, porque quando foi aos 14 anos eu fui abusada sexualmente e tudo foi piorando. Eu tinha vícios, comecei a me prostituir, porque eu achava que ninguém ia me querer, que ninguém ia querer formar uma família comigo, que ninguém ia querer casar comigo. Então eu comecei a sofrer muito também na adolescência. Aí quando teve um dia que eu desmaiei e minha irmã, que já estava indo na igreja, me levou na igreja, comecei a participar. Foi bem numa sexta-feira, eu comecei a participar das reuniões e tudo mudou. Tudo mudou. Eu fui liberta de todas as depressões, de todo o vício, de tudo que me atrapalhava. Eu não ouço mais vozes, eu não sofro mais. Hoje eu sou casada, eu e meu marido a gente vive bem, eu e minha família a gente se reúne sempre. Minha mãe hoje já não sofre mais comigo como sofria antes. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu venci esse ritual.
Olha, eu fui perturbado também. Eu não sofria com dores de cabeça como a dela, de bater a cabeça na parede. Eu não sei o que é isso, né? Mas sei o que é perturbação. E olha só como ela era carregada. Mas hoje você vê ela plena, saiu aquele espírito de prostituição, de perturbação, de muito sofrimento. Sabe o que aconteceu com ela? Vem cá, o pastor Daniel. Sabe o que aconteceu com ela? Aconteceu o seguinte, quando a pessoa está debaixo de uma maldição, é assim, ó, né? Ó, Jesus disse, ó, a pessoa que está em trevas não sabe para onde vai. O pastor Daniel até conhece o estúdio, mas se ele ficar, se eu der só uma voltinha nele assim, 2 minutinhos, empurrar ele para um lado, o que você acha que vai acontecer? Eu nem faço isso porque eu sei que vai derrubar a câmera, vai derrubar plasma, vai estragar cenário. Porque Jesus disse assim, coloca na tela para mim, aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Então, estava lá a Milena em trevas, sofrendo. Aí Jesus libertou. Agora a pessoa enxerga bem. Agora a pessoa sabe bem. É o que Deus quer fazer com você. É um horário de sacrifício, não é fácil. Mostra aí as imagens, 22h50 começamos, 21h30 atendendo você. E é uma corrente fortíssima de libertação. Agora você vai acompanhar comigo o poder de Deus. Me dá imagens. Tem imagens do nosso domingo aí? Por favor, produção. Põe imagens do nosso... Que imagem bonita, né? Olha só, é muita gente. São 4.565 poltronas. Muita gente mesmo. Foi domingo passado. Foi um domingo de filhos, né? Foi um domingo para os filhos. Não sei se tem a imagem aí dos filhos próximos ao altar. Eu, quando abri os olhos, até me assustei a quantidade de famílias. Olha só quanta gente, que bacana. E essa reunião realmente tem feito a diferença. Agora você vai acompanhar resultados na cura, na família. Acompanhe o poder de Deus. Qual o nome da senhora? Mi nombre es Jormari. Yo le doy gracias a Dios que me ha sanado mi dolor de columna. No podía agacharme así, pero gracias a Dios que desde que estoy tomando el agua y el tratamiento... Su dolor saiu agora? Sí, en nombre de Dios Sanada. ya estoy sanada. Amém. Fala Domingo passado eu vim, né? Mas a minha mãe não pôde vir. E aí eu fiquei sabendo que ela não estava bem. E quando eu cheguei aqui, eu determinei, através do poder de Jesus, que aonde ela estivesse, eu tomando água aqui, ela ia estar curada. E eu determinei também que neste domingo ela ia estar aqui. E hoje ela está aqui, do meu lado. Cadê a mamãe? Bom dia, bispo. Quer dizer que a senhora estava ruim. Verdade, bispo. A senhora estava sentindo o quê? Aquele problema de osteoporose, né? Passei uma semana sem vir na igreja. E estava travando meus 2 braços, meus 2 pés. Mas eu tô curada, bispo. Tem mais nada aí? Eu estava com um pouco de água em casa, né? Aí eu comecei a tomar um banho com aquela água. E hoje eu tô aqui, eu não estava conseguindo, bispo, nem levantar meu braço vinha só até aqui. Lá. Levanta o braço lá em cima. Tá assim. Ah lá, pessoal, lá. Ó. Levanta aí. E eu não estava conseguindo, porque a junta estava muito travada, estava travando mesmo. Tava apodrecendo, né, dona? É verdade. E eu osteoporose é isso mesmo, é um desgaste mesmo. Embaixo, e hoje agora eu encosto. Deixa eu ver aí, encosta aí. Ah lá, pessoal. Ai. Qual é o seu nome? Marciane. O que aconteceu? Que do começo do ano para cá eu vinha sofrendo com umas dores, né? Que até mês passado eu fiquei totalmente imobilizada. Eu fiz uns exames, né? Eu dei o diagnóstico de fibromialgia, pâncreas inflamado, anemia severa e outras coisas ainda mais, né? E o médico falou que eu ia ser dependente de corticoide, né? Que para mim já era aquele diagnóstico, né?
Só que todo dia eu estava aqui, eu não tomava água. Essa já era a minha água, que sempre eu preenchia. Mesmo com dor em todo o corpo, você vinha? Eu vinha, assim mesmo. As pessoas viam como eu estava. Já um mês atrás, como eu não consegui mais andar, eu andava carregado pelo meu esposo, ele que me carregava. E ele falou para mim que ia me internar nesse dia, né? Foi quando eu fui, eu fiz realmente todos os exames novamente e o médico sumiu tudo. Não tem mais nada. As dores, tudo? Sumiu. Aí meu esposo ia me internar, eu peguei a água, né? Eu fui orar, eu disse, Senhor, o senhor tem que honrar minha fé, porque eu não vou ficar internada. Tomei a água e dormi. Quando foi à tarde, não tinha mais nada, sumiu. Tudo. Curada. Esse casal representa a igreja com Cristo. Porque, meu pai, o que a gente pode sem o Senhor? Nada. Que esse marido seja um bom marido, respeitoso, que ele seja um marido fiel, que essa esposa seja uma esposa exemplar, cuidadora. Põe o teu espírito nesse casal. Eu cresci na Igreja Universal. Minha mãe é obreira há 14 anos. E aí eu fui vivendo a fé, fui fazendo as coisas certinho, as correntes. Só que chegou um momento, assim, pastor, que eu entrei em um relacionamento. E aí foi quando, nesse relacionamento, eu tive uma frustração. E aí foi quando eu comecei a usar droga, comecei a beber, me prostituir, passava a noitada na rua. E foi aí que eu acabei chegando no meu fundo do poço. Antes da gente continuar com você, agora você, Daniele, como que era a sua vida antes de chegar na Igreja Universal? Eu cresci num lar totalmente destruído, onde os meus pais viviam se separando. Então isso foi criando já desde a minha adolescência uma frustração dentro de mim. Isso me levou à depressão com o tempo, porque comecei a frequentar festas e isso me levou ao fundo do poço, assim, num estado assim que eu fiquei totalmente assim, vou dizer, desfigurada, onde as pessoas olhavam e falavam assim que não parecia que era eu. Então, quando eu cheguei ao nível da ansiedade, eu comecei a me trancar dentro de casa e cheguei até a perder meu emprego depois disso. Agora, o que você fez, o Vitor, que você chegou na igreja, você retornou para a igreja? Como é que foi isso? Pastor, conheci minha esposa, a gente começou a trabalhar, e o dinheiro subiu para minha cabeça. Então eu comecei a fazer do dinheiro meu Deus. E foi quando a gente teve um baque muito grande na vida financeira e eu caí, mesmo financeiramente, e foi quando eu retornei. Eu voltei num casamento com Deus. E naquele dia eu falei para Deus, meu Deus, há quanto tempo que eu não sinto esse desejo de te buscar? Tem muito tempo que eu não te busco com essa intensidade. E foi quando eu pedi o Espírito dele. Falei, meu Deus, não dá para me sair daqui se eu não tiver o teu Espírito. E desde lá, a gente já está aí, vamos fazer 5 anos na presença de Deus. E hoje eu sou um homem muito feliz mesmo, liberto dos vícios, liberto da prostituição, liberto de tudo. E você veio junto com ele? Como é que foi a sua vinda na igreja? Não, senhor. Eu vim pelo convite da minha sogra, né? Eu fazia várias perguntas para ela e ela, com toda a paciência, foi me evangelizando, foi me ensinando, até que ela me deu um livro do Casamento Blindado, porque ela sabia que eu gostava de ler. Ela falou, olha, eu vou te dar esse livro aqui, você lê. Então aquilo foi moldando dentro de mim. Aprendi a orar, aprendi a ter uma comunhão com Deus. Foi então quando eu aceitei o convite de ir até a igreja. Foi quando eu conheci, né, verdadeiramente o Senhor Jesus. Comecei a minha caminhada com Deus, comecei a minha fé, fui aprendendo aos pouquinhos e graças a Deus hoje eu estou aqui, né, para dar o testemunho e glorificar o nome do meu Deus através da minha vida. E hoje eu me sinto feliz, me sinto amada, tenho a minha família, tenho os meus pais que hoje estão na presença de Deus, estão casados, estão bem e é tudo muito... Deus me deu tudo em dobro. Domingo agora nós teremos o domingo do Eu Não Consigo. A gente está chamando as pessoas que estão convencidas que não podem salvar o casamento, mudar a sua história, mudar o seu espírito de prostituição, de vício, convencidas de que aquela miséria não vai sair, que a vida não vai mudar, que esse estigma vai ser sempre assim, não vai. Você viu essa senhora? Atenção, classe médica, fibromialgia, coisas que os médicos nem gostam de tratar, porque não descobrem a causa.
O Senhor Jesus limpou ela, curada de fibromialgia. Bota a foto dela aí. Procure, meu amigo, procure uma igreja universal, procure lutar, procure mudar a sua história. Me dê nomes aí, Brauna. Bispo, nós temos aqui a Leandra. A Leandra, ela pede oração em favor aqui da família dela, pede ajuda e ela diz que ela mesma está precisando também porque está sentindo um vazio, uma tristeza, mas confirmou presença hoje nessa reunião toda especial na noite do Manário Escondido. Também, bispo, a dona Maria do Carmo, ela pede a oração em favor de toda a sua família, pede ajuda em favor dos filhos, está enfrentando uma situação difícil. Isso tem trazido preocupação, ansiedade, e ela vai estar hoje para se fortalecer em Deus. Ela vai estar nessa reunião de hoje às 19 horas aqui no Templo Maior. Obrigado, Brauna. E agora uma história que nós começamos o programa. Como mudar o que parece imutável. Como você vencer uma situação que está tragando a sua vida. Está fazendo você descer ralo abaixo. Vamos aprender com a Ana Paula. Toca aí. Tive uma infância boa, tinha saúde na minha infância. Ao chegar na minha fase adulta, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Tinha vezes que a dor vinha tão forte que eu me encolhia como se fosse um feto no chão. Aí eu fui perdendo mais as minhas forças, eu já não tomava mais banho. Então foi quando a minha irmã, ela chegou lá em casa, a dor era tão forte que ela chegou a me levar para a emergência. Chegando lá, todos os médicos ficaram assustados quando viram a situação dela. Foi quando saiu o resultado dos exames, aí deu um diagnóstico que eu estava com encefalite aguda. E aí foi passando o tempo e foi que fui piorando mais ainda. Daí por diante eu não vi mais nada, fiquei ali parada, aí eu entrei em coma por total. Foi eu que tirei essa foto dela quando ela estava internada. Se você observar, ela está toda amarrada. E antes dela entrar em coma, ela precisou realizar 2 exames de tomografia. E chegando lá para realizar, os técnicos disseram que ela não poderia fazer o exame porque ela se debatia demais. E eu disse que eu ia segurar ela. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela e disse: Senhor, que o Espírito Santo que está em mim controle a minha irmã. E ela se controlou. E outro episódio que me marcou muito foi que uma enfermeira me ligou e disse: olha, o estado de sua irmã é muito crítico. Eles estão querendo entubar sua irmã. O que é que você vai fazer? Me subiu uma revolta tão grande dentro de mim. E eu fui na igreja. Porque não era só a saúde física dela que estava em jogo. Era a alma dela também. E estávamos vivendo a Fogueira Santa de Israel. Eu vi que era a oportunidade que eu tinha para que minha irmã pudesse voltar à vida. Porque eu sabia que se eu colocasse minha irmã no altar, o altar não deve nada a ninguém. Então eu fui gerar o meu sacrifício. Coloquei toda a minha força naquela campanha. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza que ela estava curada. Passado alguns dias, quando eu fui visitá-la, quando eu cheguei lá, ela estava acordada do coma. E a enfermeira me disse: sua irmã nasceu de novo. Foi quando os médicos fizeram novos exames e nesses exames constatou que eu não tinha mais nada, que eu já estava curada. Nessa semana que ela me falou, eu comecei a ir para a igreja e buscar esse Deus que me curou. Entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. O Espírito que tinha em minha irmã, eu queria ele dentro de mim. E nesse momento que eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande dentro de mim. Eu recebi a maior alegria da minha vida. E foi a cura da minha alma. E daí por diante a minha vida começou a mudar mais ainda. Hoje eu vou sim aos hospitais, mas eu vou levar vidas às pessoas que estão lá, que acham que não tem a cura. Mas Deus, Ele cura. Eu não tenho como agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por tudo que Ele fez. Hoje eu sou uma mulher transformada e tenho certeza que do altar sai vida.
Olha, o interessante dela é que ela não só quis mudar a história ali da irmã de cura, mas ela estava preocupada com a salvação da alma da irmã, porque ela já tinha o Espírito Santo. Então ela queria que a irmã também tivesse o Espírito Santo, também tivesse a salvação. Veja que quando você diz assim, não, eu vou lutar, meu amigo, minha amiga, eu não estou falando de religião, estou falando de espírito, de entendimento. Como Gideão disse, cadê as tuas maravilhas? Ele sabia que Deus era um Deus de maravilhas, mas vivia um fracasso. E ela também sabia que Deus podia salvar a irmã. E quanta gente me assiste agora sabendo que uma situação com Deus pode mudar. E por que, desculpe o termo, horas, bolas, você vai ficar aceitando? Por que motivo? É hora de você se levantar e acatar o conselho de Deus. Bota aí Juízes 6,16, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O que faz a diferença é Deus ser contigo, está aí grifado, está aí em destaque para você, em letras maiúsculas, eu hei de ser contigo então, viu, meu amigo? Alie-se com Deus, saia dessa situação. Vamos diretamente à nossa sala fazer uma oração com todos os pastores. Elevo os meus olhos para os montes. Meu Pai, nós levantamos as mãos em favor dessas pessoas, porque nós sofríamos como ele, como ela. Eu sei que agora mesmo há pessoas que estão presas em fortes correntes de dor. Há muito tempo que ela é doente. Há muito tempo, meu Pai, que essa perturbação está aí. Há pessoas que elas estão nos laços da mentira, numa vida dupla, tripla. Há pessoas que elas dizem, como que eu posso mudar isso daqui? Mas a tua palavra diz que o Senhor habita no alto e num santo lugar, mas também com o contrito e com o abatido. E para o Senhor não há impossíveis, no cumprimento da sua palavra. Então, meu Pai, se ela acompanhou esses testemunhos, ele acompanhou pessoas curadas, pessoas como essa senhora, que não tinha mais chance para ela, meu Pai. Mas a irmã dela lutou e hoje as duas têm o Espírito Santo, uma nova vida, uma nova história. Meu Deus, o Senhor é o Deus das novas histórias. Coloque a mão sobre a nossa aí, estenda as mãos dos pastores. Oh, meu Pai, nós fazemos essa corrente para puxá-la do sofrimento, para puxá-la da amargura, meu Pai. Meu Deus, ela precisa conseguir chegar até nós nesta quarta-feira. Muda a história dele, meu Senhor. O Senhor continua sendo um Deus de maravilhas e o Senhor vai sair dessa Bíblia para a vida dela. O Senhor vai sair dessa Bíblia para a vida dele, meu Pai. Resolva voltar ao Senhor. Resolva voltar ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, pelo Espírito Santo, o Senhor muda a história dela, dá alívio por essa água, dá alívio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mesmo quem não tomar água, já está abençoado e recebe forças para mudar. Assim seja, beba dessa água. Me ajuda, Deus. Graças a Deus, como nós mostramos para você, digo fraco, eu sou forte. Tem que ter esse momento na sua vida. E você pode nessa quarta-feira procurar qualquer igreja universal do Reino de Deus. Tem lá a Cachoeirinha, tem aqui no Educandos, no Alvorada, né? Tem aqui no Nova Cidade, tem ali no Jorge Teixeira, etapa 4, Grande Vitória, Américo Medeiros, São José 1, São José 2. Você pode ir em qualquer universal, porque a gente vai estar com o mesmo espírito para te ajudar, para você ter essa nova história, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês.